Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Deixa eu botar uma luz aqui pra ficar um pouco melhor a imagem. Ficou bem melhor. Obrigado pela sua presença aqui. Um bom resto de domingo, excelente semana. Nossa senhora, viu quanta coisa ainda, né? Muita coisa. A gente vai digerindo as coisas, a gente vai... Uma derrota dessa aí pesada do jeito que foi. Você vai caindo... a ficha de algumas coisas vão caindo, né? Vão caindo e você vai observando. E aí você vai notando algumas coisas, né? Tipo, nossa, eu tava olhando esse lance do Pulgar no Bruno Fux, é uma completa vergonha, né? Inclusive tem algumas informações para trazer para vocês, para fazer um pequeno link aí. Mostrar passar para vocês uma informação de bastidor que aconteceu aí do Abel Ferreira com o presidente da CBF. E também para falar sobre o nosso futebol que não vem acontecendo e a minha preocupação, dando exemplos claros para vocês, qual é a minha preocupação para 2026, tá? Tudo deve ser mantido, o Abel deve continuar no cargo aí, inclusive estão tratando isso como, tipo assim, não aconteceu nada, né? O Palmeiras perdeu a final da Libertadores, não jogou bem, mais um jogo decisivo e não aconteceu absolutamente nada. Isso que preocupa, porque é sempre o nada, né? Tipo assim, sempre quando o Palmeiras perde, o discurso vem: não dá pra ganhar sempre, não dá pra ganhar sempre, não dá pra ganhar sempre. Agora eu faço uma pergunta pra começar a nossa análise aqui. Não dá pra competir sempre também? Será que não dá pra competir? Vamos tentar jogar pra tentar ganhar os jogos? Estamos chegando perto? A análise vai ser em cima disso. Lembrando que assistir filmes e séries e todos os jogos dos principais campeonatos pelo mundo afora. Tem Champions League na próxima semana. Tem maratona nas séries com a sua família. Ainda tem Brasileirão, né? Brasileirão ainda. O Palmeiras vai jogar no meio de semana. Só no primeiro comentário na descrição. Teste na hora no seu celular, no seu televisor. Ótimo custo-benefício, tá? Bom, galera, a primeira coisa é o seguinte: o jornal AS da Espanha e um jornal francês e uma mídia francesa que estava transmitindo a final da Libertadores trataram como escândalo o que aconteceu na final da Libertadores. Um escandaloso o lance do Pulgar. E aí muita gente querendo comparar o lance do Pulgar com o lance do Veiga. Meu Deus, né? Tipo assim, o Veiga, ele foi com o pé mais alto ali, ele raspou na perna do Carrascal, né? Foi o Carrascal. E em disputa de bola. Foi disputa de bola. Então ele não cravou a sola na perna do Carrascal. Senão ele, pro Varse do Pulgar não foi, né? O Veiga imagina. E aí querem comparar com o do Pulgar, que o lance tava parado. O Arrascaeta tava no chão, o juiz tinha dado falta do Fux. Ou seja, uma agressão sem bola. E o jornal AS e o francês trataram como escândalo. Flamengo campeão, mas escandaloso o que aconteceu na final. Pois bem, isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Vou falar do futebol do Palmeiras já e da falta dele também. Mas o que mais incomoda é ver nossa presidente não falar absolutamente nada, né? Não fala da CBF, não fala da Conmebol. Estamos muito bem, né? Estamos muito bem. Temos muito alguém que nos representa. Claro que nós não temos, pra ela tá tudo certo. Chegou em mais uma final, tem mais um chequinho lá, bizarro. Só pra gente lembrar o que a gente perdeu com essa final. Perdemos um título de Libertadores, que vale o Tetra. Disputa da Recopa, certo? Vaga no Super Mundial de Clubes, que é em 2029. Então, tudo isso nós perdemos com essa final, que nós não jogamos nada. Eu vou sempre falar isso, eu vou sempre lembrar. Quando eu lembrar da final de 2025, eu vou lembrar. Péssimo futebol. Bom, a primeira coisa eu queria discordar muito da coletiva do Abel Ferreira, mas muito, assim, de verdade. Inclusive, ele passou pelo Samir Chound, após o jogo ali, cruzou com o presidente da CBF, nem olhou na cara dele, passou reto assim, e o presidente também fingiu que não viu. Claramente ele mandou o recado pro Abel, mas o Abel, ele é amiguinho da Leila, tá? Então você deveria falar com ela pra ver se ela fala alguma coisa, mas ela claramente te desmentiu, né? Falou que você não tem que reclamar da arbitragem, que o Palmeiras perdeu pra ele mesmo no Brasileirão. É incompetência do Palmeiras, né? E eu concordo também que o Palmeiras deixou de jogar, mas ela ignorou completamente tudo que aconteceu contra o Palmeiras e a favor do Flamengo. Tudo. Obrigado, presidente do Palmeiras. Muito obrigado aí pela falta de representatividade, né? Você envergonha todos os torcedores e deixa a gente, depois do que aconteceu ontem, muito mais indignados, né? Com um lance que poderia ter sido para cartão vermelho. E isso não garantiria o título do Palmeiras, tá? Se o Pulgar fosse expulso, não garantiria que o Palmeiras seria campeão. De repente podia ter outro expulso, mas era para vermelho. Acho que as coisas ficavam um pouco mais fáceis. Mas passou. Bom, o Abel na coletiva, ele falou algo que me chamou a atenção. E assim, o Abel deu muitas desculpas na coletiva. Muitas. Sério, muitas e muitas. O Abel falou que o elenco do Flamengo é um elenco mais experiente que o elenco do Palmeiras, certo? Agora eu
pergunto pra vocês, essa lista de jogadores que eu vou passar aqui não são jogadores experientes? Gomes, já campeão da Libertadores, Piquerez, campeão da Libertadores, Andreas Pereira, tava na Premier League, será que tem experiência o Andreas Pereira? E já jogou final de Libertadores pelo Flamengo. Fux, jogou final da Libertadores ano passado, Felipe Anderson, Vitor Roque, o Felipe Anderson, jogador de Europa, Vitor Roque tava no Barcelona, tava na Europa, sabe assim, Vitor Roque já é um jogador que tá na segunda final de Libertadores, já tinha jogado uma contra o Flamengo pelo Atlético Paranaense. Flaco Lopes, que já tá aqui no Palmeiras há um bom tempo, né? Não dá pra falar que é um jovem. Então, assim, eu pergunto pra vocês, olhando esses jogadores aqui, não tem experiência o time? É um time inexperiente, por um acaso? Então, isso é uma desculpa. Porque se você for olhar pro elenco do Flamengo, você vai ter alguns jogadores mais velhos, que é o Jorginho ali e tal, o Alexandre, o Danilo, mas o Palmeiras também tem esses jogadores experientes. Então, assim, não tem o menor sentido esse comentário. Se fosse o time de 2020, eu até daria moral, sabe? Porque eu falei, não, 2020 realmente tinha muitos moleques aqui. Alguns principiantes em final de Libertadores, mas não. O que tá faltando, Abel, é futebol, cara. O que tá faltando é o Palmeiras jogar bola. Eu coloquei lá na rede social os lances, não posso colocar aqui, que são direitos autorais da Conmebol. Quantos chutões o Palmeiras deu? O Palmeiras ontem quebrou a bola mais de 60 vezes. Zagueiro e goleiro. Zagueiro e goleiro. Pegar a bola, pum, pum, pum. Assistam lá. @Júlio Verdão, vocês precisam ver lá. É um absurdo. Um absurdo. Palmeiras, zero apreço pela bola. E o que me preocupa para 2026 são as desculpas. Porque, como vocês já viram num vídeo mais cedo, que eu comentei pra vocês que o Palmeiras não joga, não coloca a bola no chão. Galera, vamos fazer um raciocínio aqui básico, tá? Eu tava assistindo Chelsea e Arsenal hoje, o jogo tava 0-0. O Caicedo, inclusive, foi expulso no mesmo lance do Pulgar. Ele pegou por cima, só que a bola tava rolando, foi expulso, né? E o Chelsea ficou com um a menos. Sabe o que aconteceu? O Chelsea foi pro jogo. O Chelsea fez 1-0, o Arsenal empatou, o Arsenal é líder da Premier League, e o jogo terminou 1-1, o Chelsea indo pra cima. Pô, Júlio, ninguém aqui no futebol brasileiro joga igual os times do futebol europeu, concordo. Mas treinador tem que ter conceito, né? Tem que aprender com os treinadores de fora. Não é o Abel que fala do Klopp, fala do Guardiola, tudo. Tá deixando algumas coisas pra trás. Volto a dizer, galera, o Abel não é um principiante no Palmeiras. O Abel tá 5 anos aqui. E desculpa, gente, você que tá do outro lado. Se você fica irritado, com raiva, porque eu estou falando do Abel Ferreira, então você coloca aqui nos comentários por quê. Porque futebol do Palmeiras a gente não tá vendo. Vocês estão vendo o desempenho do Palmeiras? O Palmeiras, galera, poderia estar na Copa do Brasil. Poderia, mas e vocês já imaginaram se nós estivéssemos na Copa do Brasil, na semifinal contra o Cruzeiro? E estaríamos na vaga do Corinthians, né? O Corinthians eliminou o Atlético Paranaense, o time tá na segunda divisão, que inclusive subiu. O Palmeiras teria uma semifinal de Copa do Brasil. Já imaginaram? É um prêmio bom. A gente perdeu pro Corinthians. E os dois jogos. Jogando nada e chutando pouquíssimo no gol. Não chutou no gol na final do Campeonato Paulista, né? Então, assim, isso já vem de antes, né? E mais um exemplo para provar para vocês como o Palmeiras é muito mal organizado. Tá muito mal organizado. Tem alguma coisa muito estranha ali. Muitos jogadores caíram de nível, sabe? Não vejo ambição nos caras, sabe? Os caras correram, mas assim, corre errado. O time não tem uma tabela, o time não tem uma saída de bola. O Palmeiras não tem uma jogada ensaiada. O que você tanto ficou fazendo, Abel, essa semana? Você poupou o time contra o Grêmio, cara. A gente podia ter ganhado do Grêmio, tá 2 pontos. O Flamengo tá com muita chance de ganhar o campeonato, sim. Mas poderia ir pra última rodada. Última rodada contra o Mirassol em Rosca, um empate lá, a gente podia ganhar o Brasileirão. Você abriu mão, cara, pra ter uma atuação fraca no Peru. Não adianta falar que foi só um lance isolado. Não foi, o Palmeiras não jogou nada. E o Flamengo jogou o melhor e a partir do momento que o Flamengo fez o gol, recuou. Coisa que você também faria se tivesse feito. Galera, ano passado, o Botafogo ficou com um jogador a menos. Botafogo, que foi um jogo difícil, travado, chutou 3 vezes a gol com um jogador a menos desde o começo do jogo. Aí detalhe, né? Dos 3 chutes a gol, 3 gols, porque foi 3-1 no jogo. Então o Botafogo, ele conseguiu ganhar uma final de Libertadores com o Gregori sendo expulso aos 2 minutos. Abel Ferreira, você conseguiu segurar o Atlético Mineiro com 10, com organização tática. Você conseguiu segurar com 9 jogadores. Nós estamos falando aí, só que a gente está falando de 2022, né? 2022. O que foi esse jogo? Cara, o que tá acontecendo, mano? O seu trabalho não está andando. O Palmeiras chegou à final da Libertadores. É um resultado bom, sim. Não existe vexame. Eu volto a falar isso que eu falei no último vídeo.
mas a gente não competiu. E é isso que tá acontecendo, nós não estamos competindo nos principais jogos. Aí você vai pegar a final da Libertadores, você vai fazer um link com o G6 do Campeonato Brasileiro, vamos ter que fazer. Como é que foi nossa postura contra o Cruzeiro? Como é que foi nossa postura contra o Flamengo? Como é que foi nossa postura contra o Mirassol? O Palmeiras tá um time manjado. Então isso tá completamente evidente. Claro, não consegue vencer times do G6, são times mais fortes, times do topo da tabela, que vão te dar mais trabalho, não consegue ganhar jogo de mata-mata. A gente perdeu pro Corinthians, do Ramon Dias, perdemos pro Dorival Júnior, você perdeu pro Dorival Júnior 2 vezes. E o que me preocupa, o Abel vai permanecer, eu sei que ele vai permanecer, eu queria muito que esse trabalho melhorasse, mas no ano passado já foi falado isso. E esse ano nós mostramos o mesmo futebol. Eu estou preocupado já com a temporada 2026. Por isso que eu estou falando, Botafogo com um jogador a menos, galera. Um jogador a menos. O Abel conhece o elenco do Palmeiras, o Abel tem moral, o Abel tem títulos, ele é ídolo do clube. Ele deveria fazer esse time render mais e não ficar inventando desculpa que não tem um jogador experiente e tal. É sério, faltou isso? Faltou isso pro Palmeiras ser campeão? Não, não faltou. Não faltou, o que faltou foi jogar bola, coisa que o time não está fazendo. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês. São coisas que estão acontecendo desde lá de trás, galera. Decisões questionáveis. O Abel em 23, quando perdeu do Boca, ele falou, eu que treino o time, eu que sei, eu que tô lá todos os dias. Abel Ferreira, você não é sombra do que você era aqui no Palmeiras. E eu falo isso em seu nome porque não dá pra esperar nada da Leila, gente. O Palmeiras é garfado, a Leila não fala nada. Ela inclusive tirou sarro de você, falou que a culpa é sua. Falou que sabe que a responsabilidade é sua. Nossa, mas falou, o Abel sabe que o Palmeiras é incompetência do time. Então assim, galera, é muito difícil você olhar e não colocar porcentagem no Abel Ferreira. A culpa é só dele? Claro que não. Tem jogadores que a gente tá vendo que precisam ser trocados. Precisa ter uma reformulação ali de novo. Precisa. Contratar errado, vamos fazer o quê? O que eu vou fazer se contratar errado? Eu não posso fazer nada. Quem que é o scout do Palmeiras? Quem que é o responsável? Quem que vai levantar o dedo e assumir? Não, fui eu que fiz isso. Quem é o responsável por isso? Então, de verdade, não tem como eu vir aqui e falar assim, e defender o Abel Ferreira nesse sentido. De, olha, não, tá tudo bem, tá, o Palmeiras tá jogando bem, tá na produção, tá numa crescente. Não ganhou, mas poderia ter ganhado. Nenhum momento a gente poderia ter ganhado aquela final ontem. Qual foi o momento que a gente poderia ter ganhado? O chute do Vitor Roque que desviou no Danilo. Só. Que o Danilo travou o chute. Não é muito pouco. O Vitor Roque é um grande jogador, a gente sabe. Mas não pega na bola, não tem tabela, não tem aproximação, ele não tem condições de finalizar. O Alan não teve condições de ir pro contra um, porque quando ele foi, ele conseguiu driblar, quebrou linhas umas 2, 3 vezes. Por quê? Porque a bola vive no alto. E se a bola vive no alto, a responsabilidade é sua, Abel Ferreira. Bom, deixa o seu comentário, é a análise que eu queria trazer para vocês. Eu não sou dono da razão, eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu estou apenas analisando o que o Palmeiras não vem fazendo nos últimos anos. E não tem como ir contra isso. Palmeiras está devendo futebol em quase todos os grandes jogos que ele vem fazendo. Por que nós não estamos na Copa do Brasil? Por que nós não ganhamos um Paulista? Por quê? Falta de futebol. Por que não ganhamos um Vitória em casa na última rodada? Em casa, do Fluminense? Falta de futebol. Então, fica muito claro aí quem é que tem que melhorar o seu trabalho. E muito, mas vai melhorar? Eu não tenho mais certeza, com todo respeito. Um grande abraço, desejo a você um ótimo resto de domingo, excelente semana, tamo junto. Deixa seu comentário aí, quero saber. Valeu, tamo junto.